Eu tenho um pouco a acrescentar sobre a importância da aprovação dessa reforma, acho que muito já foi dito, uma reforma fundamental, um dia histórico, uma reforma necessária para o país não quebrar, para o Estado não quebrar e para permitir a redução de juros, a volta do crescimento sustentável, investimentos produtivos, porém não o suficiente. Tem muita coisa a ser feita para consertar o Brasil e, inclusive, do estrago dessa herança maldita deixada pela esquerda. Agora, muitas pessoas ou grupos já foram também citados e de forma adequada, na minha opinião. A começar com a mídia, acho que a mídia encampou, o grosso da mídia encampou essa reforma e a necessidade dela, com destaque, obviamente, para a Rádio Jovem Pan, que apoiou de forma aberta e fez um trabalho excelente de conscientização da população. Eu acho que os próprios parlamentares entenderam a urgência do momento, a necessidade de preservar as galinhas dos ovos de ouro, e alguns, claro, mais raros, mas com espírito público também. Eu acho que a sociedade brasileira também entendeu a importância da reforma, mas eu pretendo voltar um pouco no tempo para fazer justiça a alguns personagens que eu acho que estão sendo injustiçados aí por preconceito ou viés ideológico. Para começo de conversa, dizia-se que a reforma era muito impopular. E ela foi promessa de campanha do presidente Bolsonaro e já do seu ministro indicado, Paulo Guedes. Paulo Guedes começou logo falando no número de 1 trilhão. Muitos, na mídia, inclusive, falavam que era um erro apresentar uma proposta nova, do zero, e que devia se continuar com a reforma de Michel Temer, que falava ali em R$500 bilhão, 500 bilhões em 10 anos. Os agentes mais otimistas do mercado financeiro falavam que no máximo ia ser 600 bilhões, estourando, com muito otimismo, 650 bilhões de reais de economia. Reclamaram muito da falta de articulação do governo. O Bolsonaro não deu cargos em troca de ministérios, em troca de votos, não teve quiprocó nesse aspecto e não teve mensalão, ao que tudo indica. Isso também foi ali um fator de receio de muitos que achavam que o Congresso podia, então, retaliar de alguma forma e isso melaria a reforma. Dito tudo isso, e aí tivemos também um trabalho incansável do secretário Rogério Marinho, entre outros, e tudo mais. Dito tudo isso, quem foi que indicou o ministro Paulo Guedes? Foi o presidente Bolsonaro. Quem foi que colocou o Rogério Marinho nessa função de articular e de liderar essa fundamental reforma? Foi o presidente Jair Bolsonaro. Quem foi o governo responsável por levar essa nova proposta e conseguir aprová-la? E, repito, sem quiprocó, sem mensalão, ao que tudo indica. Foi o governo Jair Bolsonaro. Então, eu realmente considero um senso de injustiça muito grande, em que pese todas as críticas merecidas à sua postura ou ao seu governo, nós repetirmos que a reforma, muito importante para o país, num dia histórico, foi aprovada apesar do presidente Bolsonaro e não graças a ele. É verdade que ele talvez tenha ajudado para alguma desidratação ali por ranço corporativista de 30 anos de casa, como deputado do Baixo Clero. Também é verdade que ele poderia ter feito mais estardalhaço, talvez, e encampado mais a reforma. Mas ele é político, ele é um animal, em essência, político. E eu tenho informações de que ele repetia muito para o grupo de dentro, falando, certas coisas não me peçam para defender daqui para fora. Toca o barco e isso eu não posso fazer lá fora. É óbvio, ele tem um público, ele tem um eleitorado a atender, de certa forma. É a cabeça dele, de animal político, de 30 anos de Congresso. Mas foi no governo dele, com a equipe apontada por ele, com o projeto que ele levou em mãos para o Congresso, que foi aprovado. Então, eu acho, sim, que nós devemos reconhecer esse mérito, em vez de dizer que tudo isso foi aprovado no governo dele, com pessoas que ele indicou, com o projeto que ele levou, apesar dele. Isso não é justiça.